O sol, hein? Olá, amantes da música brasileira, mais uma análise da letra e agora falando sobre O Segundo Sol, aquele sucesso maravilhoso na voz da Cássia Eller, mas que foi composta pelo Nando Reis. Vamos falar um pouco sobre o significado dessa canção, mas tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. Considere ser membro aqui do canal Musicalia. Daqui a pouco você terá regalias por ser membro aqui do canal Musicalia. Por enquanto você contribui para ajudar com a gente, mas vai vir vídeos maravilhosos e exclusivos para membros, tá bom? E também considere deixar um comentário, né? Se você não tem como ajudar monetariamente o canal, você tem como ajudar a gente deixando apenas um comentáriozinho ali, que já ajuda demais, engaja o vídeo, mostra pro YouTube que esse vídeo é interessante. Então comente sobre a sua opinião com relação ao Segundo Sol, né? Com relação a essa análise. Agora, se não tem nada pra comentar, né? Não quer comentar nada, você pode fazer uma hashtag, né? Aquela nossa famosa hashtag Juscelino Reis, né? Hashtag Juscelino Reis, põe aí pra que a gente consiga engajar esse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá, verso a verso sobre o Segundo Sol. Segundo Sol é uma teoria que existe, tá, gente? Assim, é uma teoria, bem teoria mesmo, na verdade, né? Quase pseudociência, né? Digamos assim, ou talvez pseudociência, mas que o nosso Sol não estaria sozinho, né? O nosso sistema solar ele seria binário e que existiria um segundo Sol chamado Nêmesis ali e que em algum momento iria aparecer pra gente, né? Iria esquentar tudo, né? O mundo ia ficar quente e tal. Existiria esse cenário de apocalipse, né? Esse cenário apocalíptico, digamos assim. E que, né, a julgar pelo calor que tá ultimamente, eu acho que pode ser até que o Segundo Sol tá por aí mesmo, não é? Mas quem fez a canção foi o Nando Reis, né? E o Nando Reis, ele começou a conversar com uma amiga dele que apresentou essa hipótese pra ele e que ele, né, ali acreditando na ciência, sendo uma pessoa bem convicta, esnobou um pouco daquela ideia e até ficou surpreendido com aquela amiga ter essas ideias, assim, digamos, pseudocientíficas, trazer pra ele como uma verdade, né? Então ele ficou ali debochando, tirando sarro dela, né? Não acreditando naquela história de Segundo Sol e tudo. Mas depois, essa postura, né, incomodou o próprio Nando Reis, né? O Nando Reis falou, cara, eu não devia ter debochado dela, eu acho que as pessoas têm suas crenças e eu acreditar na ciência é apenas um ponto de vista. E ela acreditar em outras coisas é um ponto de vista, assim como religiões. A religião do coleguinha é um ponto de vista, a minha religião pode ser outro ponto de vista. Então aquilo incomodou muito o Nando Reis e ele fez essa música. Lembrando que não é uma música de pedido de desculpas, mas é uma música de rever as próprias posturas diante das opiniões adversas. Então vamos fazer o verso a verso aqui com vocês, mas sempre lembrando que eu não sou nenhum professor de português, de gramática, de literatura e que canções são abertas a interpretações. Se você tem outra interpretação da música, já sabe, né? Comentários estão aqui e você pode deixar o comentário acerca da sua interpretação desta música. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Aqui, a canção começa acontecendo, né, aquilo que aquela amiga do Nando Reis falou. E ele fala, quando acontecer isso, quando o segundo Sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, né, a gente tem que lembrar aqui que ele tá falando de tudo em metáforas, né, então o segundo Sol é a segunda opinião, né, é a segunda opinião que bate contra a gente não quer aceitar de cara aquela segunda opinião, mas aquela opinião chega para realinhar as órbitas do planeta, ou seja, para aquilo que estava de uma certa forma alinhado assim, ele realinha, reajusta ou embaralha aquilo que estava bem formatadinho na sua opinião, né? A sua opinião que estava bem formatadinha assim, depois desse segundo Sol, depois dessa segunda opinião, se abala, se estremece e você passa a ser uma pessoa desalinhada ou realinhada ou pensando naquelas possibilidades. Mas aqui é lógico, ele faz a imagem literal, né? Então, quando o segundo Sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com um assombro exemplar, né? Ou seja, derrubando as convicções com
com um assombro exemplar, né? Todo mundo ficaria assombrado, né? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa, né? Ou seja, derruba a ideia daquela ciência exata que diz, olha, uma possibilidade de uma segunda rajada de fogo seria um cometa e não tem outra possibilidade. Agora, sendo o segundo Sol, sendo a estrela Nêmesis, sendo essa, digamos, essa divisão do sistema solar entre dois protagonistas de estrelas assim, a ciência não ficaria assombrada, né? E é engraçado você ver a relação das palavras, né? O Sol, né? Solar, a coisa solar, e o assombrar, né? O assombrar é botar sombra, né? Então, derrubando com um assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Então tá falando aqui, de fato, de uma pessoa convicta, com opiniões fechadas, que está diante de uma outra opinião, de uma segunda opinião ali, e que aquilo realinha as órbitas dos planetas internos da pessoa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Vamos lá, tem muita coisa pra falar acerca desse trecho aqui. Aí ele fala, não digo que não me surpreendi. Ou seja, olha que engraçado, né? O tempo verbal que a música tá. Ele começa no quando o segundo sol chegar. Ele fala do como vai ser. E aqui ele tá falando no passado. Veja como ele cria um tempo onírico aqui. Não digo que não me surpreendi, né? Quando o segundo sol chegar, não digo que não me surpreendi. Olha como é estranho, né? Quando acontecer, não digo que não me surpreendi. Ou seja, aquilo me surpreendeu. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Então esse não pude acreditar tem duas questões aqui, né? A segunda opinião aparecendo e a pessoa não acreditando, né? O próprio Nando Reis não acreditando que aquela amiga tinha aquela opinião e que acreditava firmemente naquilo, que um segundo sol existia e que iria aparecer a qualquer momento, derrubando as nossas convicções. Ele não acreditava, ele acreditava no Deus ciência, né? Não acreditava naquela pseudo-ciência, ou como qualquer pessoa pode não acreditar em deuses de religiões, né? Mas vão ter suas convicções que também vão ser um cala-boca, né? Ou seja, você não vai ter o estudo exato para saber que a ciência está certa ou não, mas você vai ter que confiar em algo. Ele coloca aqui quase que em pé de igualdade uma crença que você precisa colocar como... Você precisa acreditar naquilo de qualquer forma, porque te impõe, é uma religião, e a ciência é quase que isso também. Você não tem as comprovações, você não tem nem como entender como aquilo é comprovado, ou como aquela hipótese é posta, mas você acredita que aquele método foi estabelecido e que as pessoas chegaram a conclusões que a gente tem que entender como verdade, né? E agora a questão de verdade aqui fica bem abalada quando o segundo sol chega aqui na canção, né? E aí ele fala, não digo que não me surpreendi antes que eu disse, você visse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar, né? Então aqui ele se coloca, digamos, falando de um futuro, mas estando no presente, vendo aquele segundo sol. Olha que louco, né? Ele começa quando o segundo sol chegar lá no futuro, aí fala, não digo que não me surpreendi no passado, aí ele fala agora, você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar. Ele fala no presente, vislumbrando um futuro, seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Parece difícil, mas é muito tranquilo, né? A nova casa, né? O novo lar dessa pessoa agora abriga uma novidade para o eu lírico da canção, ou para o Nando Reis, né? É uma nova conversão. Ele viu o segundo sol, ele viu essa possibilidade sendo posta na frente dele. Então, é uma conversão. Agora ele acredita que aquilo pode ser verdade e essa nova casa agora abriga uma nova trilha, né? Um novo caminho, um novo braço, uma nova possibilidade. É uma canção que fala de possibilidades, de possibilidade de você entender o lado da outra pessoa, uma possibilidade de você entender uma segunda opinião, um segundo sol. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis no dia e a vida aqui ardia sem explicação. Aqui ele continua dizendo o que ele queria fazer, né? Eu só queria te contar, né? Você veja que ele já tá em outro tempo verbal aqui, né? O pretérito imperfeito, né? Eu só queria te contar que eu fui lá fora, né? No passado de novo, e vi 2 sóis num dia e a vida aqui ardia
sem explicação. Aí aquela coisa, né? Olha, não faz sentido ter um segundo sol, né? Mas eu fui lá fora e vi, né? É engraçado que a órbita dos planetas, o realinhar do pensamento do eu lírico aqui está muito nesse tempo verbal que vai e vem, né? Não existe mais segurança a partir do momento que vem um segundo sol e te põe pra pensar numa segunda possibilidade. Então, o tempo verbal tá no passado, no presente, no futuro, no pretérito imperfeito, numa coisa que vai acontecer, num presente falando do que vai acontecer. Esse jogo de tempo mostra uma confusão mental ali de uma pessoa pensando numa segunda possibilidade. E aí ele fala que, olha, na verdade, ele pensa no desrespeito que ele teve com relação a essa segunda opinião. E aí ele fala que ele afirma que eu queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia e a vida aqui ardia sem explicação. Não tinha explicação para aquilo que estava acontecendo, mas eu vim aqui para afirmar, você estava certa, né? Ele teve uma vontade genuína de dar a chance a essa segunda opinião e de certificar que essa segunda opinião estava certa, estava concreta, apesar dele não acreditar nisso e colocar em pé de igualdade ciência, religião ou qualquer crença que você tenha e qualquer verdade que você queira seguir, que você queira chamar para si. E é muito interessante que ele termina com não tem explicação, né? Ele continua falando, não tem explicação, não tem explicação, não tem explicação. Essa ideia do como explicar a ciência, o como explicar a religião, ou como explicar o nosso sentimento de acreditar em algo, né? O quando é algo racional, o quanto é algo emotivo e o quanto esses dois se misturam. A segunda opinião pode realinhar muito as órbitas dos planetas. Eu falei isso pra você uma vez, eu falei, porra, o que é esse segundo sol? Eu fico viajando, eu fico imaginando que é um cara que tem uma mulher chata, não aguenta, ou a mulher que tem um cara que não aguenta mais, larga. O que é o segundo sol? Eu sempre tenho um pouco de dúvida se eu devo falar o motivo pelo qual eu escrevi. Não porque fala. Eu acho que é legal manter. Porque eu sou a favor da ideia de que, da mesma maneira que tem a liberdade de expressão, liberdade a liberdade de interpretação. Eu acho, não Mas fala. eu tenho sim é uma história longa, bacana. Não, Cada um acha o que quiser. Legal. É isso aí, amigo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho para as notificações. Considere ser membro aqui, ajuda também. E a gente tem uma hashtag de surpresa aqui na segunda parte, deixa eu ver. Hashtag Juscelino Segundo Sol, né? Vamos ver quem veio até o final do vídeo. Hashtag Juscelino Segundo Sol. Se você botou essa hashtag, significa que você veio até o fim do vídeo e que agora tem uma nova opinião, tem um segundo sol com relação a essa música. Tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.